doce paz do Senhor seja com você e com aqueles que você ama e com o nosso país, nesses momentos tão decisivos. Você deve considerar que o que ocorre no nosso país hoje, com nossas lideranças, é exatamente aquilo que nós pedimos. Nós quisemos sempre ser um país como são, né, os Estados Unidos. Eles passaram por guerra civil e por muitas dificuldades. Né? Eles estão há mais de 100 anos em guerra. Eles não deixam de estar em guerra para se manter bem treinados, equipados, para que sua indústria bélica, né, seja alimentada, dê muitos empregos e possa assim inspirar respeito aos outros, né? É um país que foi edificado sobre a palavra de Deus. Por isso, o idioma é o que predomina no mundo inteiro. Por isso, o dinheiro deles é o que predomina no mundo inteiro. Por isso, são livres. Por isso, o mundo inteiro quer ser americano, né? Isso foi porque homens e mulheres que criam em Deus edificaram aquela nação. Você tenha isso como algo básico e muito importante. E o Brasil? Olha, quantas dificuldades, né? As pessoas que vieram para cá não vieram para se estabelecer e trabalhar pela grandeza, pelo crescimento desse país, não. Elas vieram para obter riquezas e voltar para a Europa. Poderíamos descer a muitos detalhes, né? Mas o que diferenciou realmente esses dois países que têm a mesma idade foi a palavra de Deus. Você esteja muito certo disso. Porém, nas últimas décadas, a palavra de Deus tem encontrado lugar no coração, na mente dos brasileiros. Esse presidente da República que nós temos no momento é consequência de gente que creu, e ele também creu, que a nossa base cristã está correta. Muitos deputados, senadores, são pessoas tementes a Deus, juízes, gente das Forças Armadas, da polícia, gente de todos os ministérios. Eu servi lá em Brasília e eu vi como os humildes que eram membros de igrejas. Eram os que limpavam aqueles prédios, os ministérios, os palácios. Eram os que guardavam. Eram os que serviam. E eu vi que naquele momento não era possível termos uma liderança de servos de Deus sobre o Brasil. Ainda que o presidente da República fosse um servo, um homem temente a Deus, conhecedor da palavra, os seus ministros dificilmente seriam. Não haveria gente para preencher esses quadros. E se houvesse, o próximo escalão não seria. E para dizer a verdade, o que ocorria naqueles tempos que eu lá estive, há 30 anos, era que aqueles homens ali da liderança estavam comprometidos, em grande parte, com o maligno mesmo. Mas nós, hoje, 30 anos depois daquela experiência minha, vemos um grande número de servos de Deus prontos para muitas tarefas,
E vemos que aquela base que havia, como se fosse a base de uma pirâmide, foi crescendo e ocupando os níveis mais altos, cada vez mais altos, até que chegou um presidente temente a Deus, apesar de suas tantas falhas. Os homens de Deus são assim, eles cometem muitas falhas, e é preciso que fique muito claro diante de todos que aquilo que é bom é o Senhor que faz, apesar do seu servo, que tem tanta capacidade de atrapalhar. Nós não sabemos o que vem pela frente, mas nós podemos estar esperançosos no seguinte sentido: este país pertence ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Senhor do mundo, Ele é o Senhor. Quem manda aqui é o Senhor do Brasil. E Ele está transformando esse país. E nós que estamos dentro, nem sempre entendemos as lutas entre os homens na política, no judiciário, no executivo. O que ocorreu com o nosso país? Como as posições foram ocupadas por pessoas que pensam tão diferente? O que é que pode acontecer? O anticristo está para chegar. Eu não me preocupo com o anticristo. Eu me ocupo com Cristo. As pessoas vivem preocupadas. O anticristo vai dominar. Olha, às vezes parece mesmo, viu? Eu nunca vi um momento tão propício como esse. Não é? Porém, segundo o entendimento corrente, se o anticristo se manifestar, em primeiro lugar vai ser bom, porque vai governar bem o mundo, né? Pelo menos durante 3 anos e meio vai ser um show. Depois ele vai trair, vai cair a máscara e a sua verdadeira identidade vai se revelar e ele vai perseguir os servos de Deus. Mas segundo uma das interpretações, segundo uma corrente entre os servos de Deus, estudiosos da palavra, nessa área de escatologia, que é o estudo das últimas coisas, a igreja, aqueles que são do Senhor Jesus, não é a instituição, não são todos, não. São aqueles que são do Senhor Jesus e Ele conhece aqueles que são dele. Eles serão arrebatados, vão desaparecer, como diz a palavra. Né? Vão estar 2 trabalhando lá, moendo o milho, o trigo, e uma delas vai ser levada, a outra deixada. 2 estarão no campo, um vai embora e o outro fica. Assim vai acontecer. E aí temos tantas histórias, né, de aviões sem os pilotos, né, navios sem seus pilotos, sem seu comandante. Eu creio que se tiver algum avião sem piloto vai ser muito difícil, sabe? É meu ponto de vista, eu sou aviador. Eu penso mesmo que, dada a falta de fé que está hoje no mundo, pode ser mesmo que o arrebatamento leve tão poucos que não venha fazer muita diferença não, sabe? Os 2 pilotos serem arrebatados ao mesmo tempo? Não sei. Me parece muito fantasia de fé, nossa. Mas seja como for, pode ser que o ponto de vista de outros valha e que a igreja passaria pela tribulação, que é a segunda parte da semana, né? 3 anos e meio, quem sabe? Ora, muitos servos de Deus têm sofrido muito pelo mundo inteiro, sem que tenha sido a grande tribulação. É uma imensa e muitas vezes insuportável tribulação, mas não faz parte desses 3 anos e meio que compõem, né? A chamada grande tribulação. Seja como for, temos que afirmar a nossa fé decisivamente nesses tempos.
Temos que votar em candidatos comprometidos com a palavra de Deus, com os valores de Cristo. Temos que batalhar como cidadãos, em passeata, carreata, seja qual for a oportunidade que tivermos, mas sobretudo votando. Utilizando a internet e os meios à nossa disposição, a fim de podermos bem representar o nome do nosso Senhor. Na Bíblia não temos isso, porque aqueles homens, sendo judeus, eram escravos no reino, eles não tinham cidadania. O apóstolo Paulo tinha, mas naquele tempo eles não votavam. Ele podia usar a cidadania dele para direitos individuais, né? Hoje nós temos responsabilidades. O que fazer é a sua convicção diante de Deus. Mas esteja certo que para o crente, se ele for arrebatado antes da tribulação, ele vai passar 3 anos e meio nas bodas do Cordeiro, depois vai descer juntamente com o Senhor para o encontro nos ares daqueles que ainda estiverem aqui, que tenham sido convertidos, que tenham morrido e serão ressuscitados, ou daqueles que estiverem batalhando porque se converteram durante a tribulação em uma situação muito difícil, que já vai acontecendo aí pelo mundo em muitos países, entendam isso, né? Seja como for, para nós que somos servos de Deus, o que nos espera, mais do que uma tribulação de 3 anos e meio, pela qual nem sei se vamos passar, são 1000 anos de governo sobre a terra. E você tem isso como muito importante. O anticristo vai reinar durante 3 anos e meio. Ele já está aí, o espírito dele há muito tempo. Interessa Cristo, confessar a Cristo, declarar a Cristo, pregar, falar, evangelizar. Crianças, adolescentes, jovens, casais, adultos, pessoas de idade, bem representar o Senhor Jesus cumprindo a sua ordem de ir por todo mundo, indo por todo mundo. À medida que vocês vivem, preguem o Evangelho, creiam. Ora, o anticristo será detido em seu propósito, será fracassado em suas intenções, na medida em que nós resistimos. Nós estamos em tempo de batalha, guerra, como Davi tinha. E ali nos Salmos ele orava contra os inimigos mesmo. Senhor, que eles passem mal, que eles sofram, que eles mesmos morram. Porque os inimigos naquele tempo eram de carne e sangue. Nós podemos hoje orar pela conversão, que esses líderes se convertam e expulsemos, usemos de autoridade contra toda obra das trevas, dizendo: sai em nome de Jesus dessas vidas, dos nossos líderes, dos nossos deputados, dos nossos senadores, dos nossos juízes, de tudo que está errado na presidência da República, dos ministros. Sai em nome de Jesus. E que o governo de Cristo se instale nesse país, porque por isso temos clamado tanto e declarado em cada cidade: esta cidade pertence ao Senhor Jesus Cristo. Temos instalado marcos e nós temos razões para nos alegrar, sabendo que o Senhor está respondendo. Porque onde o seu nome é adorado, onde ele é desejado, é que ele se manifesta. E os crentes, aqueles que creem no Senhor, todos eles, assim têm clamado por esse Brasil inteiro. E você tem razão de crer que o melhor está por vir, por pior que seja esse momento, né? Nós podemos orar. Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, Senhor. E Senhor quer dizer aquele que manda. O Senhor assume, porque nós queremos o controle total do Brasil, e manda na presidência da República, nos ministérios, nas secretarias, manda
no Parlamento, no Senado, na Câmara dos Deputados, manda no Supremo Tribunal Federal, no Supremo Tribunal de Justiça, em todos os tribunais, em todas as instâncias, também nos governos dos estados, nas prefeituras, no legislativo, no judiciário, de cada lugar. Liberta esse povo que tem clamado tanto por ti. E nós renunciamos à obra das trevas e declaramos que tudo aquilo que não está de acordo com o teu querer, o Senhor remova, ainda que a gente sofra. Porque nós temos a esperança em ti. E que a palavra de Deus triunfe, porque a tua palavra é a verdade. E ordenamos na autoridade que o Senhor nos dá, que toda obra das trevas caia por terra. Sejam envergonhados aqueles obreiros da iniquidade, aqueles que servem o maligno, e que venham à conversão em Cristo Jesus. Mas manda o teu fogo, Senhor, porque não podemos mais suportar tanta iniquidade, tanta corrupção. E ver que os humildes é que pagam por essas incompetências administrativas, por esses roubos, por esses desmandos, por esses desatinos. O Senhor toma conta por amor de nós, por amor do teu nome que nós glorificamos e adoramos, louvamos nesse país. Quanta gente te adorando, quantas igrejas, quantos louvores. Senhor Jesus, estabelece o teu reino, manda, porque nós queremos assim mesmo, ainda que soframos. Em teu santo nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Você use a sua palavra mesmo e ordene.